Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E nós vamos falar um pouco rapidamente sobre essa questão da viagem do Lula, que está saindo hoje do Brasil, já não saiu, e estará amanhã com o Donald Trump. Mas há uma verdade aí que o Rachadinha correu aos Estados Unidos também para se encontrar com o irmão, mas o irmão veja gastando nosso dinheiro para ir realmente tramar. E é por isso que você deve compartilhar também esse conteúdo. Vou repetir. Ele foi aos Estados Unidos para se encontrar com o irmão Bananinho, traidor da pátria, assim como é o Rachadinha, que foi lá naquele evento de extrema-direita oferecer o Brasil aos americanos para que o recado chegasse ao Donald Trump, que deveria não permitir que a China tomasse conta do Brasil, a questão das terras raras, minerais críticos, etc. E tal. Então é uma gente que não presta, uma gente preguiça, é uma gente sem escrúpulos. Nós tivemos a situação do Bolsonaro, o atualmente presidiário, que fez continência para a bandeira americana, que chegou e conversou lá com um interlocutor americano e disse que tinha que entregar, falar com ele sobre a Amazônia, e disse, I love you, que o cara não entendeu direito o que ele estava dizendo. Então é desse tipo de gente que nós não conseguimos nos livrar até o presente momento. Mas o conteúdo de hoje, antes disso, eu quero agradecer aos novos inscritos e quero pedir para você, dê o like agora, comente, compartilhe, assista os vídeos anteriores se você não assistiu, que estão muito interessantes, porque às vezes o YouTube segura o conteúdo e você não tem a oportunidade de ver. Por isso, ative o sininho das notificações, todas elas, se inscreva no canal se você não é inscrito, assista aos seus vídeos e ajude o canal a crescer, principalmente ficando comigo o mais tempo possível, até o final de preferência, de cada conteúdo, para que eu possa atingir as horas que o YouTube exige, está certo? Então vamos nessa. O Lula chega numa condição muito favorável nos Estados Unidos, porque, em verdade, o Trump hoje goza de uma rejeição que já chegou à casa dos 70%, levando, inclusive, o partido dele, os republicanos, a emitir um comunicado ou se manifestar contra essa guerra do Irã, que insana que ele continua intentando e está se dando mal. Além disso, cada gasto que ele tem é mais um rombo no cofre do erário americano, e a população está sofrendo com isso, e a população está contra ele, a inflação está alta, o combustível está alto, o desemprego está com problema, está cheio de problemas internos que ele não consegue resolver. Então a pergunta, existem alguns dizendo que, será que o Trump vai humilhar o Lula? Bom, aquilo é um psicopata, um doente, mas acontece que ele estará lidando com alguém que é um cara que é respeitado mundialmente, sendo que o Brasil, inclusive, já se tornou a maior democracia do mundo, superando os Estados Unidos, e já saiu pesquisa sobre esse assunto. Então, evidentemente que não é bem assim como estão pregando. E o Lula vai com um arsenal, tanto um arsenal do seu corpo diplomático, quanto um arsenal de elementos para discutir com o Trump. E o Lula tem um outro tom de postura que não é a de cachorrinho e de vira-lata, lambe-botas dos bolsonarentos. A verdade é uma só, o Lula vai sim tratar de terras raras, minerais críticos, o Lula mais vai dizer para o Trump que é do jeito que o Brasil quer. O Lula vai tratar sobre crime organizado, vai tirar da pauta do Trump, doente, que o crime organizado aqui no Brasil tem que ser tratado como uma organização terrorista. O Lula está cheio de elementos, está com um armamento muito pesado para descarregar no Trump. Essa que é a grande verdade. E nós, como brasileiros, precisamos apostar e acreditar nisso. Mas vamos imaginar, de novo, então, que o Trump queira dar aquela humilhada, queira fazer aquela chacota que ele faz, porque o Lula já falou demais em todos os cantos do planeta, e descendo a lenha nos Estados Unidos, inclusive no Donald Trump, e não houve nenhum pronunciamento do Trump até então. Quem sabe seja a hora da forra na casa dele, lá dentro do território dele, de querer fazer alguma pachorra, cometer alguma pachorra contra o Lula. O que eu, particularmente, acho muito difícil que isso aconteça. E aí, se isso acontecer, o Lula tem dividendos, porque vai levantar a pecha da soberania, do país soberano, e daí que os Estados Unidos não querem negociar, e vai botar essa conta toda em cima do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, o famoso Bananinha e o famoso Rachadinha.
O inverso, se tudo for acontecer como deve ser para acontecer, vai entrar a questão do PIX, que o Lula não vai abrir mão, vai entrar, como eu disse, terras raras, minerais críticos, crime organizado, entre outras pautas, e o Trump ceder para algumas delas, ou todas elas, então o Lula sai muito mais fortalecido, muito mais vitorioso. E eu acredito, inclusive, que muita gente ao entorno do Trump deve estar dizendo, cara, te controla porque tu não está lidando com qualquer um. E deve estar dizendo para ele o seguinte, e até um detalhe, o Lula chega com um país em desenvolvimento, com a menor inflação, com maior índice de emprego, e por aí vai. O Lula chega com os BRICS, o Lula chega com a União Europeia, que já entrou parcialmente com o acordo em 1º de maio, o Lula chega com a respeitabilidade do mundo, o Lula chega com o Mercosul, o Lula chega com tudo. Chega, então, um grande estadista na frente do Trump. E o Trump vai pensar, pelo menos 2 vezes, antes de querer fazer alguma gracinha com o Lula, porque pode colocar ainda mais tudo a perder para o lado dele, porque o mundo vai estar de olho nesta visita do Lula com o Trump, ou do Trump com o Lula. Esta que é a grande verdade. Qualquer deslize do Trump, que já está sem credibilidade com a maioria dos países, inclusive os europeus, que eram grandes aliados, sendo que o Trump se tornou um presidente na Casa Branca, um psicopata, um doente mental, que já estão alegando que ele está com demência, que não é confiável. Países como a Alemanha, Japão e outros estão tirando o ouro de dentro dos Estados Unidos. Acho que o Brasil deveria fazer o mesmo. Então, é uma guerra onde a igualdade não podemos nem falar de igualdade. Há uma superioridade do Lula em relação ao Trump por tudo isso que eu já disse. Portanto, meu amigo, minha amiga, nossos corações tranquilos, esperemos que tudo aconteça da melhor forma, no sentido positivo, porque então há um cenário que melhora ainda mais a imagem do Lula. Mas se houver um cenário negativo, o Lula ganha igual. Ele percebeu? Se o Trump cometer alguma pachorra, alguma piada, alguma gracinha, que o Lula não vai aceitar, o Trump já deve estar avisado que não é para fazer palhaçadinha, como ele faz com todo mundo, porque o Lula não é desse tipo. O Lula já deve ter mandado o recado através da sua diplomacia, que é uma reunião de trabalho, não é uma reunião de compadre, não é uma reunião de risadinha, não é reunião de caipirinha ou de chimarrão, como diz a gauchada, não é de biscoitinho, não é de chá da 5, não é. É reunião de trabalho para tratar de assuntos sérios, de economia, respeito da soberania e os limites de cada um. E principalmente o Lula deverá dizer para o Trump, não te mexe nas eleições do Brasil. Simples assim. E com certeza o Lula vai pedir os bandidos que estão lá soltos, o Lula vai pedir a cabeça do Bananinha, do Rachadinha, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos e outros tantos. Então é uma questão de aguardar, mas estão na mesa, está na mesa, essas cartas estão na mesa e também, como se diz, o tabuleiro de xadrez. E o Lula sabe muito bem jogar o xadrez no campo de institucionalidade internacional, é um estadista e tem a picardia e tem a malandragem. Um metalúrgico que a classe dominante odeia, porque eles não conseguem fazer o que Lula faz e fará enquanto Deus permitir que ele viva. Simples assim. Então, o nosso recado está dado hoje, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Mantenhamos nossas mentes tranquilas, o coração tranquilo e a mente quieta, espinha ereta e o coração tranquilo. E compartilha esse vídeo, dando teu certinho, deixando teu comentário, porque é muito importante que, principalmente nas redes bolsonaristas de direita, que 2 traidores da pátria estão reunidos nesta quarta-feira nos Estados Unidos para tentar desmoralizar Lula nas suas articulações paralelas e que provavelmente nem chega o Donald Trump, porque o Lula está chegando. É isso aí. E que Deus abençoe o Lula, nos abençoe e saímos vitoriosos nessa empreitada. Vamos aguardar os desdobramentos. Mas, como eu disse, qualquer resposta serve para o Lula. Ele vai sair vencedor, independente se for uma atitude positiva do Trump ou se for uma atitude negativa. Eu acredito que o Trump está muito encrencado para querer comprar qualquer briga com o Brasil, especialmente com o Lula. Simples assim. Então é isso aí, gente.
Aqui é a Voz Libertadora, a verdade do quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no seu coração e deixando aquela nossa logo, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. Repetindo, certinho, comentário e compartilhamento. Mais uma vez, um beijo no teu coração e aquele famoso fui. Vamos ver se a gente vai de cara. Vamos ver? Fui. Não fui, olha só. De novo, fui. Meu Deus, não quero ir. Fui.